Fala pessoal, Thiago Maia aqui, sou responsável pelo marketing e conteúdo aqui do Instituto Mood e hoje a gente vai fazer um papo sobre tendinite ou tendinopatia. E eu estou aqui para garantir que seja uma conversa acessível para os leigos como eu. Estou aqui com o Pedro, você pode se apresentar, Pedro? Tudo bem, pessoal? Eu sou o Pedro, sou fisioterapeuta e eu trabalho com reabilitação musculoesquelética aqui no Instituto Mood. E é isso aí, vamos tentar simplificar um pouco esse mundo da tendinopatia para vocês. Boa. E com o Renan? Muito bom, pessoal. Tudo em ordem aí? Eu sou o Renan, trabalho com fisioterapia desportiva, sou especialista em ortopedia e traumatologia, estou aqui no Instituto desde 2016. Vamos nessa aí. Bom, primeiro vou perguntar que eu sempre ouvi tendinite. Aí o Pedrão chegou falando de tendinopatia. É a mesma coisa? Tem diferença? Cara, teve uma mudança em 2019, né, nas terminologias e os pesquisadores eles acharam melhor a gente mudar um pouco essa terminologia por conta justamente esse IT, né, que sugere muito que o paciente ele deva usar o anti-inflamatório, né? E aí o tendinite ele passou a ser denominado tendinopatia, porque compõe as doenças do tendão, né? Então patia vem de doença e a tendinopatia ela é então a doença do tendão. Boa. É importante salientar, né, Tiagão, que nem sempre é uma inflamação que está acometendo o tendão. Então, por isso dessa mudança na nomenclatura. Ah, entendi. Então, às vezes a gente pode ter uma degeneração, pode ter algum processo já de rotura, que vai desenvolver uma dor, uma apatia, né? Um problema, uma doença Entendi. nesse tendão. Então tá mais certo eu falar tendinopatia. Perfeito. Boa. Perfeito. Então vamos lá. Um de vocês me fala o que é um tendão, qual que é a diferença entre tendão e músculo, qual que é a definição disso? Bom, Pode. vamos dividir, talvez assim, acho que o tendão e o músculo eles se diferenciam principalmente em como eles respondem à carga, né? O músculo, quando ele é estimulado, ele sofre por um mecanismo de estresse, o músculo ele vai sofrer uma hipertrofia, ganhar força, volume, ou se ultrapassar aquele limite, ele vai romper, né? A gente vê muito isso em lesão em atleta, lesão muscular em atleta. Uhum. O tendão ele é um pouco diferente, né? Ele é a continuidade do músculo, então se a gente for ver as fibras do músculo, elas dão continuidade ao processo do tendão, que é uma estrutura, né? E entrando no que é o tendão é uma estrutura de colágeno na maior porção dele, um tecido de colágeno tipo 1, que é muito organizado, as fibras eles têm um alinhamento muito bem feito, muito preciso para justamente favorecer o movimento que vai se dar a partir da musculatura. Uhum. O músculo, né, ele contrai e gera o movimento, já o tendão ele vai ser um transmissor de força. Uhum. É como se eu tivesse um carro, eu dou sempre esse exemplo para o paciente, né? É como se eu tivesse um carro que vai estar puxando um outro carro atrás, e o carro que está em movimento, ele é o músculo, o cabo que liga os dois carros, ele é o tendão. Ah, entendi. É importante a gente falar também que a função tendínea, Tiagão, ela é uma potência, ela gera potência no atleta, né? No caso do atleta, no caso do paciente nosso do dia a dia. Uhum. Então esse tendão, a gente tem que ter ideia que ele está ligado diretamente ao tecido ósseo. Uhum. Exato. E ele faz essa transferência então dessa energia que o Pedro falou para o movimento, ele traz essa potência para o movimento. Né? Então o primeiro quadro que vem na minha cabeça assim, de lesões tendíneas, né? Eu que trabalho um pouco mais com atletas de alto rendimento, é uma perda de potência. Entendi. Então a gente vai ver muito atleta que perde potência, às vezes tem um trabalho muscular gigantesco e a parte tendínea dele tem algum acometimento, alguma tendinopatia e ele não consegue transferir essa potência para o movimento. Entendi. Você que trabalha bastante com atleta, com esporte, qual que é a diferença da resposta do músculo e do tendão, né, com carga, com estresse? Muito boa pergunta. Isso é legal a gente falar que não é só no atleta, é no paciente também do dia a dia, né? O músculo ele responde muito bem ao incremento de carga, então a gente consegue trabalhar com ele lá. Quero fazer a famosa 3 séries de 10, né, para trabalhar um pouco mais de resistência, então eu faço 4 séries de 8 para trabalhar um pouco mais de força.
Tudo bem que a gente sabe que não é só isso, né, Pedro? 3 de 15 é o 3 padrão, de 15 né? é o padrão que a gente usa aí. Mas no esporte, assim, e também no dia a dia, a gente vê que o tendão ele responde muito mais à resistência do que à carga. Até pela diferenciação fisiológica desses tecidos, Thiago. Então a gente vê que o tecido tendino ele é menos vascularizado, ou seja, ele tem menos aporte sanguíneo que o músculo. Então, para que eu consiga gerar aí uma elasticidade, gerar o colágeno tipo 1 que o Pedro explicou muito bem, eu preciso trabalhar resistência com ele. E hoje, aqui no Instituto Moody e nos centros de referência, a gente tem um monte de programa que a gente faz, desde a eletroestimulação, que a gente consegue mudar os parâmetros do eletroestimulador para trabalhar mais resistência ou mais potência, se for o caso do músculo, até os trabalhos que a gente desenvolve, com carga, com repetição, tudo visando essa reabilitação. Emendando aqui no tratamento, no que vocês costumam praticar hoje em dia, tem, sei lá, há anos atrás era muito diferente como tratava a tendinite, aliás, a tendinopatia. Antes para agora, o que tem de principal diferença? Teve um avanço gigantesco aí nos últimos, acho que eu posso colocar 10, 15 anos, né? Eu já posso colocar um pouquinho mais. Não parece, né, pessoal? Mas eu me formei em 2005. Então, lá em 2005, há 20 anos atrás quase, o que a gente tinha de tratamento era muito arcaico realmente. A fisioterapia evoluiu muito, né? A gente está falando de eletroestimuladores. Antes a gente tinha o TNS, tinha o ultrassom, tinha o famoso infravermelho, né, que a gente via, que posicionava ali para fazer um calor. Hoje a gente tem recurso gigantesco, então eu acho que mais que o recurso, a fisioterapia evoluiu no modo de pensar. Exato, acho que o principal é que antigamente o pensamento médico, fisioterapêutico, ele era muito, se o tendão está com um processo degenerativo, eu tenho que parar, eu tenho que cessar a atividade física, né? A gente vinha, assim, professores meus relatam que tinha paciente que chegava com o joelho engessado, né, numa tendinopatia patelar. Sim. E o médico deixava lá por 30, 60 dias Quantas vezes eu vi esses encaminhamentos, né? Chegava pra gente pacientes com tendinopatia do tendão patelar engessado realmente. Então o protocolo era excesso-movimento. Hoje, esse modo de pensar, a ciência, né, a luz da ciência, nós temos um pesquisador aqui, o Pedro está mais atualizado aqui na nossa área, né? Meu Deus. Então a ciência mostra isso pra gente, né, Pedro? Cada vez mais é um movimento, né? O próprio nome fisioterapia é a terapia através do movimento. Então, aquela visão de que, olha, tem uma tendinopatia, deixa o paciente quietinho lá na cama, deixa ele engessado 30, 60 dias, acarretava em muito mais perdas, né? Muito mais perdas do que ganho. Legal. Exato. Até porque o tendão, né? A diferença é que ele vai reagir ao estresse também é que, diferente de um músculo que o Renan estava comentando, que em 2, 3 dias eu consigo progredir carga, o tendão ele tem um ciclo muito maior, né? Ele leva semanas para eu conseguir fazer uma progressão de carga sem gerar, às vezes, algum tipo de dor ou desconforto na região, né? E essa teoria, ela tem evoluído muito. A gente não tem uma teoria ao certo, bem estabelecida, mas a principal que fala é que ele tem eles chamam de tendão contínuo, né? Que você vai tendo estresse, e chega num momento que algumas células, isso é um pouco mais específico, né? Mas algumas células que vão começar a provocar sintomas e dor, vão fazer aquele paciente começar a ter queixas, e isso vai gerando perda de ativação muscular, perda de potência, perda de função, e aí fazendo com que esses tendões eles vão reagindo. Entendi. E uma coisa interessante, né, que o Renan trabalha bastante com membro inferior e atleta, os tendões eles respondem de formas diferentes em diferentes partes do corpo. Por exemplo, o tendão do tornozelo, né, o tendão que a gente chama de tendão de Aquiles, né, que é da panturrilha, ele começa a ficar espesso, rígido, e aí ele começa a não produzir potência e força da maneira adequada. Perfeito. O que a gente mais vê, por exemplo, o atleta hoje de futebol, que eu trabalho bastante, antes dele ter uma lesão, uma tendinopatia, ele começa a apresentar uma rigidez, ou seja, um tecido tendíneo, né, que ele é de colágeno, o colágeno ele é elástico, esse tendão começa a perder a função, né? É o corpo mostrando, né, que está muito estressado, está meio no limite. Alguma coisa, está tendo um overuse ali, por exemplo, e está dando essa condição de tendão mais rígido, ou seja, opa, peraí, cessa o movimento, que tem alguma coisa acontecendo de errado aqui. Ou então, vamos tentar equilibrar, ver como que está o volume de treino, enfim.
Exatamente. E o ombro, né, o membro superior reage totalmente diferente. Ele não fica espesso, né? A gente comenta que ele começa a afilar, ele começa a ficar frágil, até que ele vai afilando e pode chegar a ter uma ruptura dessa estrutura. Porque o paciente não atleta, ele assim, é mais, não sei se vou falar uma besteira, mas é mais habitual ter esse quadro em braço, ombro ou não? Pode, membro inferior. Ele pode acontecer assim, vai depender do tipo de esporte que o atleta pratica, né? Não atleta. O não atleta? É. Então, vai depender um pouco também, né? Mas ele pode ter. A gente tem epicondilite lateral, né? Que é a famosa cotovelo de tenista, que ela não ocorre mais hoje tanto em tenista quanto em população geral. A gente vê o pessoal que trabalha muito com digitação, mouse... Vai mais, acho que, do estilo de vida desse Exatamente. paciente, né? A gente Exatamente. vai ver lesões acometendo tanto atletas quanto não atletas em diversos tendões do corpo. E normalmente o paciente chega aqui, ele já imagina que ele está com uma tendinopatia ou não, ele está com dor, e aí vocês que fazem o diagnóstico, vocês que descobrem que é a tendinopatia. Então, pode acontecer das duas formas. Às vezes os médicos parceiros nossos já encaminham esse paciente com um certo diagnóstico, ou pode ser que o paciente já tenha uma relação direta com nós, né? Hoje a fisioterapia, graças a Deus, nos respalda em relação a isso, então o paciente pode sim procurar o fisioterapeuta de forma direta, e a gente tem a capacidade para fazer também esse diagnóstico funcional, né? Cinético-funcional do paciente. Então acontece das duas formas. Eu acho que o grande X da questão em relação às tendinopatias, como o Pedro colocou muito bem, né? É a gente saber identificar esse processo antes da gente ter uma lesão mais grave. Então, se em determinado momento, você que está escutando a gente aí agora, sentir algum desconforto, tiver alguma dor nessa região, seja em ombro, nos tendões, epicôndilo, tendão de Aquiles, né, ou tendão de calcâneo, que a gente chama na fisioterapia, procura o serviço de saúde, procura o fisioterapeuta, procura o seu ortopedista, para que a gente possa solucionar esse problema antes que esse tecido seja realmente acometido de forma mais grave. Exato. E aí o paciente chega aqui, você diagnostica que é uma tendinopatia. Como que você explica para ele, leigamente, que é uma tendinopatia e como que vai ser o tratamento dele? Perfeito. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que conversar quando o paciente chega pra gente, né, Renan, é assim, onde é que você quer chegar? Porque o paciente ele quer saber quanto tempo vai durar o tratamento dele. E não necessariamente que ele vai ter que parar de jogar, pelo contrário, a gente está o tempo inteiro aqui falando que precisa de movimento. A gente só precisa começar a encontrar onde que ele está hoje a nível de carga, a nível de demanda. Partindo daí, a gente consegue partir para uma educação do paciente quanto à patologia que ele tem. E aí, o que eu explico? Né? Eu explico para ele que o tendão... Eu dou esse exemplo do carro que eu dei inicialmente, né? Eu falo que ele é uma estrutura que é inerte, que tem uma baixa vascularização e por isso alguns tendões têm uma baixa capacidade de cicatrizar por conta própria, então eles precisam de um bom manejo de carga. E aí a gente começa a explicar para ele as questões relacionadas à dor. Então eu explico muitas vezes que a dor às vezes ela é necessária durante a tendinopatia, um pouco de desconforto é sempre comum, né? Principalmente, acho que quando a gente fala de atleta, esse é um cara que ele vai sofrer um pouco mais de desconforto do que a maioria dos pacientes que eu, por exemplo, atendo, né? Com os pacientes que eu atendo, né, eu tento maneirar um pouco na carga, vou com a tolerância dele, eu sei até onde ele consegue ir, atleta, né, o Renan vai falar aí, mas é um outro nível, né, Renan? Você tolera um pouco mais. Eu acho né? que você foi muito bem na sua colocação sobre educação do paciente, né? Hoje a gente na Fisio, a gente fala muito disso. Então, educar o paciente, entender a necessidade do paciente. Às vezes a dona Maria que vai lá na feira e sente uma dor, uma epicondilite lateral ou uma dor no supraespinhoso para fazer movimentos acima da linha da cabeça, ela tem a necessidade dela, assim como o atleta de alto rendimento que ganha a vida com o uso do corpo dele tem a dele. Então o primeiro ponto é explicar, né? E os pacientes às vezes eles vêm muito naquela, poxa, mas quantas sessões eu vou ficar bom, né? Eles falam isso direto pra gente. A questão é a gente explicar para ele, poxa, eu não tenho como ser exato. Eu não tenho como te falar, olha, 10 sessões é o famoso 10 sessões de físio, né? Então 10 sessões de físio você vai sair daqui sem dor. Não. A ideia da físio é isso que o Pedro estava colocando. Então a gente entender a necessidade.
Nos atletas, a gente tem um empecilho grande, né? O corpo do atleta é a empresa dele. Então, esse tempo que ele está parado, ele está sem jogar, né? A visualização dele no esporte não está acontecendo, ele recebe pelo tempo que ele fica jogando e pelo tempo que ele fica parado também há um descenso no salário. Então, existe um monte de coisas envolvendo essa questão. Hoje, a gente vê várias técnicas de tratamento de tendão, né? E uma técnica que eu faço aqui que é muito boa, né, tem tido bastante resultado positivo, é a EP. Então hoje a gente consegue, através de um ultrassom, hoje o fisioterapeuta ele é habilitado para isso, então a gente consegue sim usar o ultrassom de imagem, né? Hoje existem aparelhos portáteis, então eu consigo visualizar a estrutura, entender a diferença fisiológica dessa estrutura, né? Consigo mostrar isso para o paciente. Então, o que o Pedro estava falando, olha, aqui é menos vascularizado, demora mais para regenerar. O ultrassom me dá essa facilidade, então eu consigo mostrar para o paciente, olha, você está vendo aqui esse tecido que você está vendo mais pretinho? Então aqui tem mais água, tem mais sangue. Olha o tendão, a diferença, olha a coloração dele. É visual, né? É visual. Exato. Então a gente tem esse feedback visual. E com a EP, hoje eu acelero muito esse processo de tratamento. Né? A gente falou até bastante de atleta, então assim, eu entendi que uma rotina pesada de treino com um estresse muito grande no tendão pode ocasionar tendinopatia, mas acho que o contrário também é válido. Por exemplo, uma pessoa extremamente sedentária, que se ela fica muito no computador, questão do esforço repetitivo, isso também pode ocasionar. Sim, acho que a doença do século talvez seja o sedentarismo, né? Eu ia falar que assim, a tendinopatia ela tem essa relação com o sedentarismo. Exato. Existe essa relação, mas existem outras coisas também, né? Ele é multifatorial, a gente costuma dizer. E aí tem o tabagismo. Então, o pessoal que gosta aí do tabaco, do cigarrinho, ela tem um efeito sobre o tendão. É mesmo? Sim. Olha só. Tem o efeito do estresse. Então, a gente tem todos esses efeitos atuando sobre o tecido tendíneo. Então, é multifatorial, como o Pedro disse, perfeito. Só que tem situações, né, que você falou de atletas, do não atleta. Eu acho que o que está mais envolvido, aí o Pedro vai poder falar também, é a gente controlar essa relação de volume com estresse. Então, poxa, o atleta de alto rendimento, ele não pode treinar 2 períodos? Pô, às vezes ele precisa treinar 2 períodos. Para ele chegar ao ápice no esporte, ele precisa ter a sobrecarga. Aí você tem que ter uma estratégia preventiva de acordo com a necessidade do atleta, por exemplo. É bem isso que a gente trabalha aqui. Então, é alinhar esse ajuste de carga, conseguir dar a alta performance para o atleta sem prejudicar os tecidos. Exatamente. A diferença aí, né, que a gente sempre fala de capacidade e demanda. Se o tendão tem uma capacidade que você já dá diariamente, você tem uma demanda que você já dá diariamente, e aí você decide de uma hora para outra virar um maratonista e começar a correr todos os dias da semana, a probabilidade de você começar a sentir um desconforto, não só no tendão, mas na cartilagem, muscular, é alta. Então, assim, justamente esse cálculo de quanto estresse eu vou dar para o tendão, de quanto estresse eu vou dar para o músculo e quanto exercício eu vou dar, ele é importantíssimo quando a gente fala de tendinopatia. Legal. E a gente, não existe hoje uma receita de bolo. Não. Infelizmente não tem. Fala assim, cheguem aqui que a gente vai começar com 3 séries de 30 segundos isométrico, depois a gente vai passar para o exercício isotônico, depois a gente vai fazer o famoso excêntrico. Não funciona assim, né? Cada paciente ele é único, cada tendão ele vai responder de uma forma e isso precisa ser avaliado e bem como o Renan colocou, precisa ser acompanhado. O ideal, eu acho que assim, a gente entender, né? O pessoal da área da saúde, tanto os fisioterapeutas quanto os médicos, entender a fisiologia do tecido que você está tratando, né, Tiagão? Então, assim, para nós que somos da área da saúde, quando a gente fala de fisiologia, é mais simples da gente entender. Para quem está ouvindo o podcast aí, é saber, por exemplo, a composição desse tecido. Então, poxa, é colágeno, é fibra de actina e miosina, que tecido que eu estou tratando, né? A gente foge às vezes da fisiologia e isso acontece em diversos setores da saúde, né? O que me preocupa um pouco. Mas a gente entendendo essa fisiologia, sabendo como é composto esse tecido, e hoje, com a facilidade que a gente tem da tecnologia, né? Como eu disse, lá em 2005 a gente usava o forno de Beer e achava que estava fazendo um calor profundo, né? Quem é fisioterapeuta vai entender o que é um forno de Beer vai lembrar, né?
E hoje a gente tem a tecnologia ultrassom portátil, então, poxa, eu consigo ver, como o Pedro disse lá da tendinopatia, né? Então eu consigo ver se tem edema dentro do tendão, se o tendão está degenerado, se o tendão está sofrendo, às vezes não é nem no tendão, é da bainha que envolve o tendão. Eu consigo entender o que está acontecendo, eu consigo visualizar e tratar isso. Exato. E no dia a dia isso faz uma diferença grande, porque, por exemplo, vou pegar o exemplo que o Renan deu. Você pega um tendão que ele é mais, a tendinopatia é um pouco mais no meio dele, a gente sabe que ali a probabilidade de melhora é um pouco maior. Às vezes tendões mais se a tendinopatia é mais localizada na inserção, só vou te explicar, que acho que é importante. É melhor explicar. Se a inserção do tendão, a gente fala que é onde o tendão ele gruda no músculo, onde ele fixa no músculo. No osso, perdão. E tem a origem dele que é no músculo. Tá? Então vamos pegar aqui o local onde ele se fixa no osso, aqui é a palma da minha mão. Tá? A palma da minha mão, a inserção dele, ela tende a ser mais pobre em circulação sanguínea. Entendi. Então uma tendinopatia mais difícil de a gente conseguir fazer o tratamento. E aí, né, essas técnicas de calor profundo, pensando nessa ciência básica quando a gente fala disso, que é o que o Renan falou, que muitas vezes falta, mas é muito importante, né? E clinicamente a gente tem sinais de melhora para isso com o paciente também, né? E aí entra de novo naquilo que a gente estava conversando. Então, por exemplo, às vezes ele está com uma tendinite insercional, né? Que é lá onde o tendão gruda no osso. E eu não trato isso. Faço uso de anti-inflamatório e continuo fazendo meu esporte, continuo fazendo meu dia a dia, né? Seja lá a Dona Maria que vai na feira ou atleta de alto rendimento. Tomo um anti-inflamatório e continuo. Como a gente tem falado, já é um tecido pouco vascularizado. Está lá numa região que tem menos vascularização ainda. Eu tomo um anti-inflamatório que diminui ainda mais, faz uma vasoconstrição ali. Você está cuidando do sintoma, mas não está mexendo na causa. Na verdade, você está piorando a causa. Piorando a causa e melhorando o sintoma, Maquiando. E aí você causa outras lesões. Eu peguei semana retrasada o paciente com uma periostite, né, que é a inflamação da parte mais externa do osso, por causa do início de uma tendinite. Então ele começou com a tendinite, foi tomando remédio por conta, né? A automedicação que a gente sempre critica, mas acontece. Então ele foi tomando esses medicamentos, foram meses aí de automedicação, e aí o que aconteceu? Fraturou a parte externa do osso, ele teve uma fratura no periósteo devido a uma tendinite. Então o que era para ser um tratamento mais simples, vai evoluir para uma complicação mais demorada. E agora para a gente finalizar aqui, para a gente encerrar, qual que é o estilo existe, né, um estilo de vida que previne ou ajuda a prevenir a tendinopatia? Bom, eu acho que assim, a gente fala que é multifatorial, então sono, estresse, a gente tem que cuidar dessa parte também, né? A recuperação pós-exercício físico, né, ele é muito importante. Hábitos de vida são importantíssimos também, né? A questão do tabagismo afeta muito a circulação sanguínea, então é um fator que ele é descrito até como um mau prognóstico às vezes. Obesidade, a gente sabe que também é um fator, muito também pela presença a gente fala de células de gordura mais presentes na circulação sanguínea, inflamação, né? Que aumentam a questão inflamatória. Mas eu diria que, Thiago, assim, acho que o movimento ele é a chave, né? Assim, eu sei que a gente vai partir para o encerramento, mas tem uma coisa muito legal sobre como que a gente descobriu que o movimento melhora o tendão, né? Existe um protocolo, o Renan deve conhecer de cabeça esse cara, o Alfredson, né? Famoso. Ele foi um médico, né? Momento curiosidade. Né? Ele foi um médico que ele começou a sentir, não lembro exatamente aonde que ele morava, mas ele começou a sentir uma dor no tendão do Aquiles, né? Que é esse tendão que liga a panturrilha ao calcanhar, lá embaixo no tornozelo. Ele começou a sentir essa dor no tendão e aí ele começou a falar assim, poxa, tá doendo, e o protocolo na época era fazer cirurgia. Você mexia no tendão, reinseria e não dava pra fisioterapia. Ele chegou pro chefe da residência dele e falou assim, cara, tô com tendinopatia, me opera? O médico falou assim, ó, você não tá com os critérios ainda, não vou te operar. Aí ele falou, pô, eu vou fazer exercício até esse negócio romper pra eu poder fazer a cirurgia. Ele começou a fazer panturrilha na lateral. Aí ele fazia a panturrilha excêntrica, que é quando a gente sobe com as duas e desce com uma perna só. E começou a fazer, botar mochila e livro pesado de faculdade, fazer.
ele começou a melhorar a dor do tendão dele. Que figura. E aí ele falou assim, cara, eu tô melhorando, qual que é a lógica disso aí? Ele desenvolveu o protocolo de Alfredson, né? E ele desenvolveu o estudo sobre o assunto e a gente começou a entender um pouco mais sobre essas questões de tendão. Mas eu acho que é isso, movimento. Se você tá com dor no tendão, se você tá sentindo, se você acha que você tem uma tendinopatia, procura um fisioterapeuta, um profissional de primeiro contato que nós somos. Nós conseguimos fazer testes, nós conseguimos avaliar às vezes, né, como o Renan comentou, a gente tem essa capacidade aqui no Instituto de avaliar com um exame de imagem, identificar o que está acontecendo. E se for algo que a gente julgar que necessitamos de um parceiro, um ortopedista, para intervir, nós vamos encaminhar você e nós vamos seguir o tratamento da maneira correta, né? E isso é importantíssimo, né? O atendimento multidisciplinar, Perfeito. Ele faz toda a diferença também. Então, a ideia é a gente identificar, né? Às vezes, o fisioterapeuta ele tem essa condição de ver o que é um overuse, está usando muito? Não, é uma falta de mobilidade. Hoje a gente vê que as articulações, elas devem ter um certo grau de mobilidade para que não sobrecarregue os tecidos adjacentes. Então a gente consegue identificar todos esses fatores e, se houver necessidade, também adicionar a equipe multidisciplinar, né? Que a gente consegue ter um ganho gigante aí também. Show de bola. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Renan. Valeu, Tiagão. Tamo junto. Muito obrigado você que assistiu a gente até aqui. E conta pra gente nos comentários, você já sentiu algum desconforto? Você tem tendinopatia? Tá na dúvida? Deixa aqui. Se você tiver na dúvida, pode procurar o Instituto Mood, que a gente está à disposição para te receber. Vai ser bem recebido. Bora. Valeu. Até mais. Valeu.